Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o nosso podcast, a atuação da Corte Internacional na promoção da justiça internacional. Eu sou Elisandra, estou aqui com os meus colegas Braima, a Paula e a Artenisa. Somos alunos do quarto ano do período de direito, e estamos aqui hoje para falar sobre a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, criada em 1945 em Haia, nos Países Baixos. Com a fundação da Organização das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça substitui a antiga Corte Permanente de Justiça Internacional, estabelecida em 1922. Sua base legal está na Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945. Que definiu seu papel como órgão judicial do Supremo da ONU. Ao longo de décadas, a Corte tem desempenhado um papel essencial na promoção da justiça internacional, consolidando-se uma referência na interpretação da aplicação do direito no âmbito internacional. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Lucas Oliveira. Ele é mestre em Processo Civil e Cidadania pela Universidade Paranaense, especialista em docência no ensino superior do Centro Universitário FAG e membro do grupo de pesquisa Jurisdição, Mercados e Fronteiras, do Centro Universitário FAG, e dentre outras qualificações. Prof, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Elisandra. Uma alegria estar aqui hoje com vocês, podendo conversar um pouco sobre direito internacional. Então, cumprimento o Braima, a Paula, a tia Elisandra e também a Artenisa. Agradeço por essa oportunidade. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A Corte Internacional de Justiça é o tribunal permanente que resolve disputas entre Estados e emite pareceres sobre questões jurídicas de âmbito universal. Nesse sentido, o senhor poderia fazer um breve resumo sobre a sua composição e jurisdição? Muito bem. Quando a gente pensa a Corte Internacional de Justiça, nós estamos pensando um órgão da ONU que foi pensado, concebido, ansiado desde o final do século XIX, pelo menos. Isso porque os estados, eles sempre debateram, por diferentes perspectivas e contextos, quem poderia estabelecer critérios ou limites ao exercício do poder soberano. Então, pensando aqui, soberania a partir da modernidade, é um poder ilimitado. E sendo ilimitado, será que ele não pode incorrer em alguma espécie de abuso? Quando os estados foram ganhando potência, ganhando poderes, isso coincide então com esse período final do século XIX, as guerras ganharam outras proporções. Até que nós tivemos ali a Primeira Guerra Mundial, que foi, de fato, um cataclisma civilizatório. Toda aquela engenharia, o desenvolvimento da técnica, da Revolução Industrial, foi convertida para a produção da morte. Então, isso agrava a responsabilidade que os Estados precisam ter e os debates a respeito da criação de um tribunal capaz de responsabilizar os Estados por esses abusos ganham uma força no pós-Primeira Guerra Mundial. Nasce a Corte Permanente de Justiça Internacional, como resultado da Liga das Nações, então já no contexto de pós-Primeira Guerra, e se estabelece ali no Palácio da Paz. Essa ideia de uma paz mundial, claro, aí sim, permeia a humanidade desde os seus primórdios. Quem que não gostaria de viver em um mundo completamente pacificado, né? E aí não dá certo na primeira vez, porque ocorre a Segunda Guerra Mundial logo na sequência, inclusive com vários teóricos considerando que, na verdade, teve só um interstício da mesma guerra, o problema do avanço do imperialismo, né, do manejo do contexto das nacionalidades, dos nacionalismos, ali, especialmente no continente europeu, vem a Segunda Guerra Mundial e se tenta reestabelecer esse elemento. Por isso que coincide, então, com 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, e a retomada dessa perspectiva de ter um órgão para dizer, olha, aqui o Estado cometeu uma ilegalidade, aqui ele violou um tratado, aqui ele não foi leal com o resto
da humanidade. Qual tribunal poderia fazer isso? Tribunal dos Estados Unidos? Tribunal do Reino Unido? Tribunal da França? Não, é preciso criar um novo. E aí nasce, então, a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, hoje, ela é composta por 15 juízes, que eles são eleitos. Essa eleição passa tanto pelo Conselho de Segurança da ONU como pela Assembleia Geral dos Estados, para um período de 9 anos, podendo ser reconduzidos. Inclusive, como curiosidade, o Brasil já teve representantes diversos entre esses juízes, como Sete Câmara, como Francisco Rezec e mesmo Antônio Cansado Trindade, que faleceu no início do período pandêmico 2020, ele tinha sido reconduzido, salvo o melhor juízo, em 2018 para ocupar esse posto. Então, existe até uma participação então recorrente. O Rui Barbosa, ele faleceu antes de ocupar, mas ele estava lá na fase embrionária da Corte Internacional de Justiça, sendo substituído depois pelo Epitácio Pessoa. Então, o Brasil tem uma contribuição significativa nesse processo de diálogo, de solução não belicosa de conflitos, e a Corte Internacional de Justiça, então, guarda essa referência desse sonho comum. Aí, hoje, ela é responsável por uma atividade contenciosa, ou seja, quando os Estados entram em disputa entre si, ela pode decidir quem está certo e quem está errado, dentro desse contexto, que a gente vai falar na sequência um pouco melhor sobre isso, e também ela emite pareceres, orientando a interpretação dos atos normativos do direito internacional. Ok, professor. Muito bom. Recentemente, professor, algumas tensões no cenário internacional, né, têm ganhado destaque e atraído atenção global, como todos têm visto, como os conflitos entre potências com impactos humanitários, os fluxos migratórios, né, as crises climáticas, além dos desafios ligados à democracia e à economia. Diante desse contexto, surge a questão: é possível conciliar a legitimidade jurídica com a necessidade de respostas rápidas em crise? Muito bem. Quando eu olhei essa parte do nosso roteiro para conversar hoje, eu lembrei de um poema do Paulo Leminski, que eu vou pedir licença para ler, que eu não consegui decorar o poema, mas eu acho ele muito pertinente para essa pergunta. O nome do poema se chama Bem no Fundo. Ele foi escrito pelo Paulo Leminski em 1987. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande, e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Então, nesse poema aqui do Leminski, existe algo que diz sobre essa nossa condição humana e, às vezes, até de algo que nós, no direito, acabamos acreditando no nosso processo de formação, que o direito é capaz de resolver os problemas da humanidade na base da força. Tanto é que, quando se quer desqualificar o direito internacional, costuma-se usar um argumento que é provocativo, deve ser pensado, claro, de que o direito internacional é um cachorro sem dentes, né? Ele late, mas não consegue morder, justamente porque faltaria a esses órgãos internacionais mecanismos de coerção que permitissem dar cumprimento às suas decisões. Então, quando a gente pensa assim, olha, será que a Corte Internacional de Justiça, ela de fato consegue resolver os problemas que os estados a desafiam, né? E, então, isso é um ponto interessante, porque se a gente olhar com rigor, a resposta é não. E esse é um primeiro ponto que todo mundo que pretende pensar isso de forma mais séria precisa considerar. Agora, se a gente olhar também para os fóruns do dia a dia, né, para as varas criminais, será que esse monte de tribunais de júri que acontecem conseguem acabar com o homicídio no país? Com os crimes dolosos contra a vida? Será que, eventualmente, todo esse caminhão de sentenças que são prolatadas todos os dias, de recursos apreciados, são capazes de fato, resolverem os problemas sociais como nós gostaríamos que fosse? Então, se o direito interno, revestido de poder soberano, não consegue, me parece que há uma desproporcionalidade olhar
com um rigor maior para o direito internacional do que aquilo que o direito nacional consegue, de fato, entregar. Então, aqui existe um papel que depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, que é ter um critério. Direito é isso, é buscar critérios adequados para estabelecer limites ao exercício do poder, seja esse poder de qualquer natureza, né? Independentemente da natureza que ele se manifeste. Então, nesse sentido, a Corte tem um papel simbólico, histórico, e aqui que se pretende, talvez um dia, é algo que não está construído e acabado, de conseguir, de fato, com uma eficácia maior do que a história nos mostra, arbitrar esses conflitos internacionais. Mas é bem verdade que hoje ela encontra uma grande dificuldade, tanto em relação ao tempo da resposta, porque demora mais do que as tragédias, os cataclismas civilizatórios demandam para que eles se manifestem e ocorram em suas consequências, e também em relação à própria efetividade das decisões. Isso permanece sendo um desafio. Legal. Professor, a gente sabe que a interpretação e aplicação do direito são etapas essenciais, né? Tanto para transformar normas em decisões, tanto ações concretas. E eu tenho uma dúvida que acredito que a maioria do pessoal de casa. Como a Corte Internacional de Justiça interpreta e aplica o direito internacional nos seus julgamentos? Muito bem. Nós temos para isso um artigo específico no Estatuto da Corte, que é o artigo 38. E lá ele é bem importante porque ele estabelece quais são as fontes, onde que a Corte vai buscar as regras, os fundamentos para a sua decisão. Então, quando foi criada a ONU, Paula, teve uma carta. A carta é como se fosse o contrato social da ONU. Quando vai abrir uma empresa, tem um contrato social. Ali houve um tratado internacional multilateral, no sentido de que diferentes estados puderam subscrever, né, se tornar signatários ou depois, eventualmente, aderir a esse tratado. E aí, junto com a Carta da ONU, houve o estabelecimento do Estatuto da Corte, que são as regras do jogo, como a Corte iria funcionar lá no Palácio da Paz, nos Países Baixos, que é onde fica o prédio. Pois bem, e aí no artigo 38 desse documento, no Estatuto da Corte, existem as fontes de direito que são consideradas, então, que é a dúvida que a Paula nos trouxe. E lá se divide em fontes primárias e fontes secundárias, uma classificação que a doutrina nos traz aqui. As fontes primárias, que são aquelas de maior contundência, de maior força vinculativa para fins de fundamentação das decisões da Corte, nós temos as convenções, os tratados internacionais, então são aquelas normas que os estados, utilizando do poder soberano que lhes cabe, eles dizem assim, olha, eu, Brasil, estou me comprometendo a respeitar esses termos que foram estabelecidos nesse tratado. Ou, como, por exemplo, em 1948, os estados sentaram e falaram, olha, à luz da experiência da Segunda Guerra Mundial e de todo o processo histórico que nos trouxe até aqui, talvez não seja mais aceitável que haja o cometimento de genocídio. Nasce a Convenção das Nações Unidas contra o Genocídio. Então, esses artigos, esses dispositivos são utilizados pela Corte Internacional de Justiça quando um Estado acusa o outro da prática de genocídio. Recentemente teve um caso envolvendo a África do Sul que processou Israel e ganhou a adesão de vários outros Estados em relação à prática de genocídio contra a população palestina. E a Corte não teve sentença por hora, mas emitiu medidas cautelares no sentido de reconhecer, sim, potencial prática de genocídio nesse contexto, com base nessa Convenção de 1948, da qual Israel também é signatário. Então, nesse caso, é uma primeira referência de fontes aqui que nós consideramos. Outra situação são os costumes. Os costumes são práticas, desde a época lá, por exemplo, do Luís XIV, então, final do século XVII na França, que são as práticas de relações diplomáticas entre os estados, já consolidadas há muito tempo e reconhecidas também como obrigatórias, que não precisam sequer estar escritas, mas que fazem parte do costume. É igual quando a gente entra na sala de aula e alguém senta na nossa cadeira. Parece meio desrespeitoso aquilo, né? O costume vincula. Então, se eu sentei naquela cadeira todos os dias, eu tenho direito, preferência de no dia seguinte também sentar naquela cadeira. Se esses costumes já são entendidos quase como obrigatórios dentro de uma sala de aula, imagina num espaço de relações diplomáticas como acontece aqui no direito internacional. E uma terceira fonte aqui são os princípios gerais do direito internacional, também considerados como fonte para a decisão. A jurisprudência e a doutrina entram como referências secundárias, sem prejuízo também
de, quando os estados aceitarem, haver o julgamento conforme uma noção que a doutrina diverge um pouquinho sobre a tradução, mas a noção de equidade ou conforme o justo e o bom também é possível, que seria uma noção de justiça a par, então, dos termos que as regras estabeleceriam para um caso concreto. Isso também é possível. Boa. Prova. Falando sobre efetividade versus formalismo, onde as decisões podem existir no papel, mas com a falha na execução prática, que dificultam o cumprimento real dessas decisões. Nesse sentido, o senhor poderia dizer quais os principais limites e desafios da execução das decisões da Corte Internacional de Justiça? Perfeito. Então, isso passa por parte da conversa que a gente estava tendo há pouco, no sentido de que se um juízo hoje, né, determina busca e apreensão na casa de alguém, conforme as regras que o direito previamente estabelece, tem uma força policial caso a pessoa que está lá dentro da casa se opõe. Tipo, não vou abrir a porta. Tá bom, então a porta vai ser arrombada, se for necessário. Não existe uma polícia para atender a Corte Internacional de Justiça que esteja à disposição dela e somente dela sem intermediários. Esse talvez seja o ponto dos 100 dentes daquela metáfora que eu mencionei há pouco aqui na outra pergunta. Então, esse é um primeiro obstáculo. Então, por exemplo, houve um caso onde um cidadão paraguaio, salvo o melhor juízo, em 1992, ele foi preso acusado de um homicídio no território dos Estados Unidos. E não teve assistência consular, então não teve a possibilidade das autoridades paraguaias auxiliarem com tradução, com a orientação jurídica necessária, de modo que ele, por exemplo, poderia ter escolhido entre a prisão perpétua, se ele confessasse o crime antes do júri, ou ele aceitar não confessar e correr o risco de ser submetido à pena capital, à pena de morte no estado da Virgínia. E aí faltou uma orientação, uma melhor compreensão do processo, então isso violou o devido processo legal e as convenções pertinentes a esse caso também, a Convenção de Viena que trata sobre isso. Então, nesse caso, o Paraguai processou os Estados Unidos e houve a efetivação de medidas cautelares, né, medidas provisórias da Corte, que é a nomenclatura que normalmente se traduz, no sentido de determinar que os Estados Unidos adotassem determinadas obrigações que ele simplesmente decidiu não cumprir. E executou. O cidadão paraguaio, o Angel Francisco Breart, foi executado, então, pelos Estados Unidos. E, nesse caso, se recorreu a quem? Quem que dá efetividade às decisões da Corte, que empresta essa força coercitiva quando necessário? O Conselho de Segurança da ONU. Só que quem está no Conselho de Segurança da ONU? Os Estados Unidos, que vetaram qualquer medida contra eles mesmos. Então, é como se eu chegar aqui para um líder de facção e falar assim: líder de facção, você concorda em mandar prender um integrante da sua facção? Aí vai votar, não deixo, hein? Então, poder de veto aqui. E aí existe essa espécie de imunidade, essas potências que conseguiram o monopólio e têm poder de veto permanente, especialmente os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa é uma outra dificuldade, com toda certeza, que uma vez que um descumpra, todos os outros também se sentem ligeiramente autorizados, dependendo da mobilização de poder geopolítico, a fazer da mesma forma. Então, essa é uma dificuldade que nós temos ainda em relação à Corte, com toda certeza. Muito bem. Então, nós estamos aqui hoje, né, para explorar a questão da Corte Internacional de Justiça, né? Então, nós já sabemos que ela é o principal órgão judiciário das Nações Unidas e ela desempenha, então, um papel crucial nas disputas internacionais. Este órgão desempenha um papel importante, principalmente na resolução de conflitos, que é o principal órgão judicial da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Participa e resolve de disputas internacionais, judiciais entre os estados de forma pacífica e também emite pareceres consultivos sobre questões legais internacionais e contribui para o desenvolvimento do direito internacional, para a manutenção da paz e da cooperação dos países. Sendo assim, professor, qual é a competência contenciosa da Corte Internacional de Justiça e como ela se estabelece? Muito bem. Contenciosa, então, presume que existe aquilo que a gente chama no direito de lide, né? Lide são interesses juridicamente relevantes que são resistidos. Um quer e o outro não quer. Então, isso é uma lide, há ali, então, uma disputa, e é isso que a gente chama, então, de processo contencioso. A Corte, ela está lá justamente para dar conta
dessa atividade resistida de interesses entre os Estados. E é bom que se diga somente entre os Estados. Uma pessoa, por exemplo, um CPF, eu, por exemplo, não posso ser parte de um processo na Corte Internacional de Justiça. Somente Estados podem, empresas não podem, outros órgãos internacionais não podem, apenas Estados podem. Então, os Estados, para que eles sejam submetidos à jurisdição da Corte, eles podem, eventualmente, aqui, reconhecer a legitimidade. Então, o Estado A tem uma disputa com o Estado B. E aí essa disputa, por exemplo, não está prevista ali com base em um tratado internacional, o que é cada vez mais difícil, afinal, os tratados já versam sobre diferentes assuntos hoje em dia, e aí os Estados decidem, olha, você está dizendo isso, eu estou dizendo aquilo, a gente tem um problema, vamos resolver isso de uma outra forma que não seja a guerra, né? Então, vamos levar à Corte, o que a Corte decidir, a gente cumpre. Pode ser? Pode ser. Então, essa é uma das possibilidades de fazer um compromisso ad hoc, um compromisso especialmente para definir a situação naquele caso. E uma outra circunstância é quando se faz um tratado internacional, já se coloca uma cláusula. Se der BO, a gente leva para a Corte. Se der algum problema de desentendimento, de interpretação em relação às cláusulas, ao teor daquilo que está sendo aqui versado, então a Corte Internacional de Justiça fica responsável por dirimir esses embates. E aí essa é uma outra possibilidade, então, de que, caso haja interesse resistido, a Corte possa se pronunciar a respeito. Ok. Sendo assim, professor, a Corte Internacional de Justiça é, no caso, um pilar, né, fundamental do sistema jurídico internacional. E exerce um papel central na manutenção da ordem global, contribuindo para a solução pacífica de controvérsias entre Estados. Mas de que forma exatamente a Corte Internacional de Justiça contribui para a paz e a segurança internacional? Muito bem. Então, existe uma frase, né, de conhecimento comum que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. E aí, nesse caso, é mais ou menos isso. O que é? É o juízo, né? Você ter um juízo internacional é você ter um órgão capaz de estabelecer um certo e de um errado dentro da nossa condição tão humana aqui, que não raras vezes nos coloca em uma situação de conflito, um conflito onde as coexistências deixam de ser possíveis, deixam de ser uma possibilidade. Então, nesse caso, o simples fato de existir um espaço, ainda com todos os problemas dele, já tem ali um elemento preventivo, uma possibilidade, um respaldo de que esses tratados internacionais, eles serão mais do que simples palavras, mais do que uma carta de intenções, e que eles terão uma efetividade, né? Então, é preciso que esses tratados internacionais, especialmente esses que falam sobre genocídio, armas nucleares, crimes contra a humanidade, eles tenham ali uma efetividade maior do que aquelas promessas que a gente faz no início do ano, né? Tipo, olha, esse ano eu vou fechar a boca, não vou comer doce depois do almoço. Esse ano eu vou terminar aquele cursinho de inglês que eu comecei e não terminei. Este ano eu não vou deixar a matéria acumular para estudar só na véspera da semana de provas. Os Estados, quando se comprometem, precisam se comprometer mais do que isso. Então, esse é um papel preventivo. O outro elemento aqui é a importância que a Corte desempenha em relação às interpretações dos tratados existentes. Então, também um papel consultivo. Recentemente, a Corte se manifestou a respeito da extensão das obrigações dos Estados frente à crise climática. Então, essa foi uma manifestação importante, de forma a reconhecer a obrigação dos Estados na proteção do meio ambiente como parte já de um costume internacional e, portanto, aqui que precisa ser vinculante. Um elemento simbólico político, que é justamente a crença de que as soluções devem passar pela discussão jurídica, não pelo apelo de guerra, não pela saída do confronto, além de uma saída institucional, justamente porque ela acaba dialogando também impreterivelmente com órgãos aqui do sistema internacional, reforçando reciprocamente a legitimidade de cada um deles. Professor, nós sabemos que a atuação da Corte, ela não se dá de forma isolada. São vários órgãos da ONU trabalhando juntos, né, para ficar uma coisinha legal. Diante disso, mais uma dúvida para o senhor responder. Quais estratégias a Corte pode empregar para melhorar sua relação com outros órgãos das nações? Muito bem. E garantir a eficácia da sua missão. Claro. Eu queimei a largada nessa. Mas ainda bem que você perguntou essa parte, Paulo, porque justamente a eficácia da missão é promover a paz. Em última análise,
A ONU serve para isso, para estabelecer uma paz, e quem não gosta da ONU está querendo, de alguma forma, solapar esse projeto de paz internacional aqui. Por isso é importante que a gente se dedique a conhecer os contextos, as origens e as razões pelas quais essas instituições elas surgiram ao longo da história. Talvez os sonhos daquela época ou as misérias daquela época também possam nos ensinar nos dias de hoje. É muito menos doloroso aprender com o erro dos outros do que com os erros nossos, né? Então isso também é um ponto importante aqui. Agora, a Corte, ela trabalha diretamente, ela interage com os outros órgãos da ONU. Como eu mencionei, ela depende muito do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral dos Estados, das 193 estados que participam dessa Assembleia. O Brasil que abre normalmente no discurso de abertura, né, nessa Assembleia que ocorre em Nova York. É um espaço amplo de deliberação, bastante plural, que é a possibilidade que a gente tem de conseguir ser responsável por aquilo que fizeram de nós, né? Ou seja, a liberdade que nos cabe de tentar reconstruir o presente e o futuro de uma forma diversa do passado. Então, há uma simbiose, um reforço recíproco entre os diferentes órgãos aqui no âmbito internacional, e a Corte é um desses órgãos que sozinha, claro, não consegue resolver, mas com o auxílio dos demais e com a adesão dos estados, com o apoio necessário para esse bom funcionamento, aí sim é possível que esse projeto se consolide. Muito bem. Professor, é uma alegria imensa ter recebido você aqui para compartilhar do seu conhecimento conosco, claro. Agradecemos muito pela sua presença. Não poderíamos deixar de agradecer ao Centro Universitário FAG, a coordenação do curso de Direito na pessoa da professora Viviana, as professoras Carolina e Marcela, que nos orientam no PROEX desse semestre, nos trazendo cada vez mais conhecimento, e a todos do estúdio pela ajuda, espaço e momento. Professor, para finalizar, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem motivadora para o nosso público e incentivando as pessoas a se interessarem mais pelo direito internacional. Muito bem. Eu acho que uma das maiores dificuldades do nosso tempo é justamente a incapacidade de pensar outros cenários. E aí me corta o coração quando eu vejo, por exemplo, os jovens, né, com todo um horizonte de vida, ou mesmo quem está, não necessariamente ali nos seus 18, 19 anos, mas que tem a oportunidade de descobrir um horizonte tão imenso quanto o direito oferece, aderindo a propostas simplistas para questões complexas. Há uma dissonância cognitiva que permeia a nossa sociedade, e isso talvez a gente possa conversar em um outro programa, mas eu gostaria de deixar aqui um apelo, um convite de esperança, no sentido de acreditar que é possível. A gente olha tanta desgraceira nesse mundo, que é possível, pelo direito, entre outros caminhos, a construir um outro mundo que é necessário, né? Então, eu falei do Leminski, eu vou terminar com o Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. E concluo com um requerimento, queridas professoras Carol e Marcela, pela nota máxima, esse grupo tão dedicado a esse episódio. E chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam do início ao fim. Esperamos que essa conversa tenha despertado novas reflexões e curiosidades sobre o tema e, quem sabe, feito você se interessar ainda mais por esse assunto. Agradecemos pela audiência e nos encontraremos no próximo episódio. Se você quer saber mais sobre o tema, certifique-se de assistir até o final do vídeo. E se você quiser se conectar conosco e receber atualizações exclusivas, inscreva-se no canal e ative o sino para notificações.